Você acha que a maternidade humana é difícil? Espere até conhecer as mães do reino animal. Neste vídeo você vai ver estratégias maternas tão extremas que parecem saídas de um filme de terror, mas que, na cabeça da evolução, fazem todo o sentido. Prepare-se, vamos passar por abandono, parasitismo, canibalismo intrauterino, competição fratricida e táticas que mudam o jogo da sobrevivência. E sim, tudo isso entra no pacote, as mães mais terríveis do mundo animal que você nunca imaginou. Antes de começar a lista, um aviso rápido. Quando eu digo terríveis, estou usando como enquadramento provocativo, não como juízo moral. Esses comportamentos são mecanismos adaptativos. A seleção natural não julga, ela seleciona o que funciona frente a limitações como alimento, abrigo e competição. Se curte curiosidades da natureza, já deixa seu like e se inscreve. Tem conteúdo novo toda semana. Começando pelo clássico que todo mundo conhece, o cuco. Imagine uma mãe que põe seu ovo no ninho de outro pássaro e vai embora, deixando outro casal criar seu filhote. Esse é o parasitismo de ninhada, brood parasitism. Espécies como o cuco, Cuculus spp, depositam ovos que frequentemente eclodem primeiro, ou têm aparência semelhante à ninhada hospedeira. O filhote invasor muitas vezes empurra os ovos ou filhotes do outro casal para fora do ninho, e recebe cuidado, alimento e proteção sem ter arregaçado nenhuma manga. Por que essa preguiça evoluiu? Porque em termos reprodutivos, é uma forma eficiente de transferir o custo parental para outros. Para o cuco, garantir sobrevivência da prole custando menos tempo e energia à fêmea, pode aumentar sua taxa reprodutiva. Micro-hook. E se eu te disser que existe um passo além do parasitismo que é ainda mais sinistro? Vamos para os besouros do gênero Nicrophorus, os chamados burying beetles. Enterra carcaças. Essas mães dedicam energia para achar um pequeno animal morto, enterram a carcaça e a transformam na despensa da ninhada. Elas regurgitam alimento para as larvas e cuidam do recurso. Só que quando as larvas pedem demais, ou quando o recurso é escasso, a mãe pode praticar seleção direta. Elimina algumas larvas, às vezes por consumo, para redistribuir os recursos, garantindo que ao menos alguns jovens alcancem boa condição corporal. Essa maternidade com lupa é uma decisão brutal, mas adaptativa. Melhor alguns filhotes fortes do que muitos fracos que não sobrevivem. E o que parece crueldade, aqui é conta. Custo-benefício reprodutivo. Micro-hook. Isso já é pesado, mas espere até ouvir sobre o que acontece dentro do útero de alguns tubarões. Entre as águias e rapinantes, a competição fratricida é rotina em várias espécies. Em algumas águias, o primeiro filhote a nascer pode ser muito maior. E se o alimento estiver curto, aquele irmão mais velho pode bloquear a comida do menor, empurrá-lo ou até matá-lo. Um comportamento conhecido como siblicídio. Os pais, por vezes, observam sem intervir ativamente. Ao alimentar de modo desigual, podem inadvertidamente favorecer o mais forte. Do ponto de vista evolutivo, a estratégia maximiza as chances de pelo menos um filhote chegar à fase adulta quando os recursos são imprevisíveis. Micro-hook. E se eu te disser que nem sempre a mãe é capaz de alimentar todos os seus bebês? Algumas preferem escolher um. O panda gigante é outro caso que surpreende os corações humanos. São famosos os gêmeos de panda, mas o problema é real. A mãe geralmente não tem como cuidar com eficácia de dois filhotes simultaneamente. Em muitos casos, ela concentra cuidados em um único filhote, deixando o outro morrer de fome ou hipotermia. Isso acontece porque o investimento parental em um filhote robusto muitas vezes garante mais retorno reprodutivo do que tentar cuidar de dois fracos. Em cativeiro, humanos costumam intervir. Revezam os filhotes nos cuidados, mas na natureza a escolha da mãe pode resultar na perda de um gêmeo. Micro-hook. Agora imagine um abandono que dura pouco, e ainda por cima vem com leite em abundância. A foca da Groenlândia tem um comportamento que dá arrepios. A mãe amamenta intensamente por um período muito curto, cerca de 12 dias, durante os quais o filhote ganha rapidamente gordura essencial. Depois desse período de lactação hiperintensa, a mãe abandona o filhote na superfície do gelo e vai embora. O filhote, com a reserva de gordura acumulada, passa por um período crucial de independência. Por que abandonar um bebê tão cedo? Porque o custo de manter a lactação por mais tempo, em ambientes gelados e perigosos, pode reduzir a capacidade da fêmea de sobreviver e reproduzir-se novamente. Assim,
Uma estratégia de alta taxa de transferência de energia em curto prazo, pós-abandono, pode ser mais vantajosa num ambiente extremo. Micro-hook. Já imaginou algo ainda mais extremo? Dentro do próprio útero? Em algumas espécies de tubarão, ocorre o que os biólogos chamam de adelfofage, ou embriofage, filhotes devorando seus irmãos enquanto ainda estão no útero. Em determinadas espécies, um embrião mais desenvolvido pode consumir ovos não fertilizados, ou outros embriões, resultando em apenas um ou alguns nascidos. Esse é um caso extremo de competição por recursos quando a mãe produz mais gametas do que ela pode sustentar até o parto. A consequência é uma ninhada muito reduzida, mas com filhotes maiores e mais aptos a sobreviver depois de nascerem. Lembre-se, isso não é maldade, é competição intrauterina moldada por pressões seletivas. Micro-hook, saída do útero e entrada no palco dos predadores. Tem animal cuja estratégia é literalmente devorar seus próprios neonatos após o parto. O diabo da Tasmânia ilustra outro trade-off brutal. Fêmeas dão à luz a uma ninhada numerosa de neonatos muito pequenos, mas a bolsa tem apenas um número limitado de mamilos, tipicamente 4. Assim, apenas os filhotes que conseguem chegar e segurar uma das tetas sobrevivem. Os outros, embora nascidos, não têm acesso ao alimento e sucumbem. Essa superprodução seguida de um filtro físico é uma aposta reprodutiva. Produz mais chances, sabendo que o ambiente dará suporte apenas a alguns. Em populações onde a mortalidade adulta é alta, fazer muitos filhotes e aceitar que poucos sobrevivam pode ser uma boa estratégia para manter a linhagem. Micro-hook. E se a própria colônia inteira puder morder parte da sua prole para sobreviver? As chamadas formigas Drácula praticam um tipo de alimentação coletiva que parece saído de um romance gótico. Adultos extraem hemolinfa das larvas sem matá-las, uma forma de troca sanguínea que nutre a colônia. As larvas funcionam como reservas vivas de nutrientes. Em alguns casos, trabalhadores mordeçam levemente as larvas para provocar uma secreção nutritiva. Depois elas se recuperam e continuam seu desenvolvimento. É um tipo de cooperação com um custo controlado para as larvas e benefício claro para a sobrevivência da colônia. Do ponto de vista adaptativo, transformar parte da prole em reserva temporária pode ser vantajoso em ambientes imprevisíveis. Micro-hook. Mas nem sempre as mães são moderadas. Em migrações massivas, há canibalismo generalizado. Na Ilha Christmas, durante a migração reprodutiva massiva do caranguejo vermelho da Ilha Christmas, milhões de indivíduos se deslocam para a costa para desovar. Nessa passagem em massa, competição por espaço e alimento é intensa, e relatos e observações mostram que caranguejos adultos às vezes consomem ovos ou filhotes recém-desovados. A explicação é simples. Quando a oportunidade passa diante de um indivíduo faminto, e quando cuidar das ninhadas não traz um ganho reprodutivo direto para aquele adulto, o consumo de filhotes pode ser uma fonte imediata de energia. Em populações tão densas, o custo de proteger cada ovo é alto, e a lógica imediatista pode se impor. Micro-hook. No ambiente doméstico, a mesma lógica pode levar a tragédias menores. O hamster doméstico, tão fofo no pet shop, pode apresentar infanticídio em situações de estresse, perturbação ou limitação de recursos. Fêmeas estressadas, inseguras do ninho ou com pouca comida, podem abandonar ou até ingerir filhotes. Isso não é maldade, é um comportamento ligado à avaliação do custo de manter a ninhada. Donos responsáveis podem reduzir a probabilidade ao proporcionar um ambiente tranquilo, alimento abundante e privacidade para a fêmea, mas não existe garantia absoluta. Micro-hook. Algumas mães fazem coisas chocantes não porque não gostem dos filhotes, mas porque essas ações aumentam a chance de que pelo menos alguns sobrevivam. O koala tem uma estratégia curiosa e quase científica para garantir que seus filhotes consigam digerir e viver do alimento adulto, o PAP. Filhotes recém-desmamados ingerem fezes especiais da mãe, chamadas de PAP, que contém a microbiota necessária para digerir as folhas fibrosas de eucalipto. Sem essa transferência, o jovem koala teria sérias dificuldades para se alimentar de forma eficaz. A prática parece nojenta para nós, mas é um serviço essencial. Transferência de microbiota é uma forma de treinar o sistema digestivo do filhote. Micro-hook. Às vezes a mãe só precisa confundir os machos para proteger a prole. Algumas éguas têm um comportamento interessante em relação ao acasalamento.
Durante a gestação podem aceitar coberturas de vários garanhões. Esse comportamento, que pode parecer promíscuo se visto com olhos humanos, tem uma função prática: confundir a paternidade. Se vários machos acreditam poder ser pais, a probabilidade de cada um praticar infanticídio intencional diminui. É uma forma de proteção indireta da prole. Em espécies onde a agressão masculina contra filhotes aparece quando há certeza de não paternidade, essa política de paternidade compartilhada reduz o risco e aumenta a sobrevivência dos filhotes. Micro-hook. E quando quem decide não proteger é o próprio macho dominante. O hipopótamo é famoso por seus dentes e por atitudes violentas em disputas territoriais. Em alguns contextos, machos dominantes, ao assumir território ou status, atacam filhotes alheios, matando-os. Esse infanticídio muitas vezes está ligado a estratégias reprodutivas, eliminando filhotes que não são seus. O macho pode fazer com que a mãe entre em cio mais cedo, abrindo oportunidade para a paternidade própria. É uma realidade dolorosa, mas explica por que, em certas espécies, confundir a paternidade, como fazem algumas éguas, ou defender firmemente os filhotes é tão importante. Micro-hook. E no universo das formigas, a lógica é mais interna e ainda mais fria. Nas colônias de formigas de fogo, o controle da composição da colônia pode envolver eliminação seletiva de larvas masculinas ou de reprodutores potencialmente indesejados. Trabalhadores podem destruir ou intoxicar determinadas larvas para manter a estrutura social e a eficiência reprodutiva. Em insetos sociais, o que parece mutilação é na verdade um ajuste fino da demografia da colônia. Menos machos ou menos reprodutores concorrentes podem significar maior sucesso para a rainha e para a manutenção da coesão social. Micro-hook. E se sua mãe tivesse dezenas de filhotes, mas apenas algumas tetas? Retornando ao diabo da Tasmânia, vale detalhar por que nascer em excesso também é uma estratégia. A fêmea produz muitos neonatos, sabendo que a bolsa comporta poucos. Esse excesso aumenta a chance de que, entre tantos frágeis indivíduos, ao menos alguns agarrarão as tetas e sobreviverão. Em espécies com alta mortalidade juvenil, apostar em produção numerosa e selecionar por competição precoce é uma rota evolutiva viável. Não é crueldade deliberada, é eficiência biológica. Micro-hook. Prepare-se porque o clímax vem agora. Os casos mais extremos. Chegamos ao clímax da nossa lista. Os episódios que mais mexem com quem tem estômago sensível. Primeiro, os tubarões com adelfofagia. Numa ninhada onde a mãe forma vários embriões, a competição dentro do útero pode tornar-se literal. Embriões maiores consomem mais, inclusive outros embriões. O resultado é uma ninhada enxuta, mas com recém-nascidos maiores e mais capazes de caçar e evitar predadores. Em mares onde a pressão seletiva favorece poucos sobreviventes robustos, esse arranjo é uma solução evolucionária brutal, porém eficaz. Micro-hook. E do lado da terra firme, tem coisa ainda mais letal por metro quadrado. A formiga Drácula, já mencionada, merece atenção aqui porque o que vemos não é apenas excentricidade. É uma estratégia social que reconfigura o conceito de cuidado parental. Ao usar as larvas como fontes controladas de alimento para adultos, a colônia está maximizando a sobrevivência coletiva mesmo à custa de custos individuais temporários nas larvas. Essa é uma faceta do que chamamos altruísmo recíproco em insetos sociais, misturado com um toque de pragmatismo severo. Micro-hook. E no pequeno e domesticado mundo do hamster, o horrível também tem explicação. O hamster doméstico pode praticar canibalismo de filhotes muito por motivos que incluem estresse, cheiro alterado, após ter sido manipulado por humanos, falta de recursos, ou até instinto de recomeçar com uma ninhada menos comprometida. Em termos evolutivos, quando uma mãe sente que os custos para manter a ninhada superam as chances de sobrevivência, eliminar a ninhada pode liberar recursos para reproduzir de novo em circunstâncias melhores. Para donos, a recomendação é simples. Não perturbe a mãe, garanta comida e água, e minimize estresse. Mas entenda que a natureza não segue códigos morais humanos. Micro-hook. E para fechar o clímax, voltamos ao diabo da Tasmânia e à pressão da seleção. No conjunto desses casos extremos, tubarões que praticam adelfófage, diabos da Tasmânia com superprodução seguida de filtro físico, formigas Drácula transformando larvas em mantimento temporário, hamsters eliminando ninhadas em situações de estresse. Vemos a mesma lógica de base.
recursos limitados, plazos, risco alto, as estratégias que priorizam a sobrevivência reprodutiva. A matemática da evolução é fria e eficiente. Melhor poucos filhotes fortes do que muitos fracos. Melhor transferir custo parental do que gastar energia sem retorno. Melhor confundir paternidade do que arriscar a própria linhagem. Agora, vale um bloco comparativo rápido para organizar. Algumas mães abandonam por estratégia. Foca da Groenlândia, dragão de Cômodo que não cuida e deposita ovos enterrados. Outras transferem o cuidado, cuco, parasitismo de ninhada. Outras consomem ou selam a competição. Microforos, hamsters, adelfofage em tubarões. Há as que manipulam microbiota, koala com PAP. As que conspiram para confundir paternidade, éguas. E as que têm filosofia de colônia. Formigas Drácula, formigas de fogo. Cada categoria responde a pressões ecológicas diferentes. Predação, escassez de alimento, densidade populacional, custo energético da lactação e risco de infanticídio por machos. Micro-hook. Com tudo isso, você ainda acha que as mães desses animais são terríveis? Ou está começando a ver uma outra lógica? Antes de encerrar, mais alguns exemplos rápidos para completar o panorama. O dragão de Komodo não só não protege os filhotes, como os deixa caminharem por conta própria após a eclosão. Juvenis muitas vezes sobem em árvores para evitar adultos canibais. Canibalismo intraspecífico é registrado. Além disso, o dragão de Komodo pode reproduzir-se por partenogênese, em casos onde machos não estão presentes, uma forma de garantir reprodução mesmo em isolamento. Em aves de rapina e em vários répteis, o investimento individual e a incerteza ambiental moldam respostas parentais que a gente, acostumado a um ideal humano de maternidade, acha chocantes. Em algumas populações de aves e mamíferos, a presença de infanticídio sexual por machos explica comportamentos como múltiplos parceiros na gestação, defesa agressiva de ninhos ou até abandono estratégico. Ao longo do vídeo, fiquei repetindo a ideia de mães mais terríveis, porque é um frame que chama a atenção. Mas é essencial retomar. Essas estratégias são moldadas por seleção natural, pura e simplesmente. Em cada caso, há um balanço entre custo e benefício reprodutivo. Em ambientes adversos, a regra é sobreviver e passar genes adiante, mesmo que isso signifique decisões que nos causam repulsa. Não é que a natureza seja cruel, é que ela é eficiente. Para fechar, uma reflexão. A surpresa e o choque que sentimos diante dessas estratégias dizem mais sobre os nossos valores humanos do que sobre a vida selvagem. Nós, com empatia e normas culturais, vemos maternidade por um ângulo. A natureza operou com restrições diferentes por milhões de anos e selecionou soluções funcionais. As mães mais terríveis do mundo animal que você nunca imaginou servem para nos lembrar que a biologia nem sempre é compatível com a moral humana e que entender isso é um passo para respeitar e conservar. Agora me conta, qual dessas mães você nunca imaginou? Comente abaixo. Se quiser mais listas assim, inscreva-se. Ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ver como a natureza resolve seus problemas de forma extrema. Até o próximo vídeo.